Quando nós falamos em gestão de água e análise de riscos para o planejamento estratégico de empreendimentos, quais são os principais avanços que observamos hoje no estado de São Paulo e no Brasil? Eu acho que o planejamento estratégico, assim, a gestão da água está se iniciando no Brasil. Então, as ações estão começando, a construção, né, o setor da construção está começando a entender a gestão da água como algo importante para a competitividade dos seus negócios. Ou seja, eu preciso realmente investir num programa de gestão, me planejar, né, investir no planejamento estratégico da gestão da água, para eu realmente colher os frutos da eficiência e colher os frutos da redução de custos relacionados à questão da água. Tá. Por conta da crise hídrica, eu não sei se ela representa um marco, mas no último ano houve alguma mudança mais significativa em torno da gestão de água e análise de riscos para o planejamento estratégico de empreendimentos? O que a gente tem observado, né, que a crise hídrica trouxe uma atenção maior para a gestão da água, né? Muitas ações estão sendo tomadas, assim, até de forma urgente, eu poderia falar, ações como reuso de água, vou implantar água de chuva, sendo que, assim, muitas vezes estão se esquecendo um pouco dos critérios técnicos dessas ações. Então, o que a gente observa, assim, que há uma procura, né, de todo o setor da construção, né, de toda a cadeia, para melhorar a eficiência e a gestão do uso da água. Porém, isso está sendo ainda iniciado, eu diria assim, a gente tem muito caminho a percorrer. Então, eu observo que é uma tendência do mercado, né, até porque os custos com água estão subindo, ou seja, o recurso hoje é limitado realmente, a gente está vendo assim, até restrições de lançamento de novas construções, como aconteceu em Itu no ano passado, face ao racionamento de água. Então, as construtoras estão entendendo que elas têm que sair da caixa, assim, começar a pensar diferente, implantar ações diferentes, fazer a gestão adequada da água para conseguir realmente ter perenidade e competitividade nos seus negócios. Se ela não planejar o futuro, se ela não pensar como é que ela vai estar daqui a 10 anos, a 20 anos, como ela vai estar operando, quais são os riscos relacionados à gestão da água, ou seja, às vezes ela vai implantar um sistema de reuso no edifício, um sistema mal projetado, ou mal implantado, que gera uma qualidade de água não boa para o usuário final, ela vai estar disseminando ali doenças. Então, ela precisa realmente planejar as ações, ter essas ações integradas para que ela consiga realmente ter o benefício da eficiência do uso da água, da gestão do uso da água, um planejamento estratégico para que ela obtenha os seus objetivos. Ou seja, é planejar, né, o inevitável, controlar o indesejável e garantir, aí, no caso, um planejamento realmente efetivo. Nesse sentido, planejamento, pensar antes de fazer as coisas, padrões técnicos, normas técnicas, uma legislação específica sobre o uso de água e reuso de água seriam eficazes? Seria muito eficaz. Eu acho que hoje foi realmente assim uma necessidade que foi bastante discutida hoje no evento, né? A questão de uma norma de reuso de água é urgente para o Brasil. Então, a gente, por não ter normas, por não termos assim uma orientação técnica realmente consistente, né, a gente acaba vendo um pouco de absurdos aí no setor, ou seja, colocando o reuso como um vilão da história. Muitas vezes a gente tem sistemas de reuso mal projetados, mal planejados, que ajudam, né, a difundir uma visão errônea de que o reuso não funciona, de que o reuso para inglês ver que o reuso prejudica o sistema da torre, que o reuso... Por quê? Porque foram sistemas mal projetados, mal planejados. Então, a norma de reuso vem com o objetivo de ajudar a disseminar um trabalho sério, a realmente orientar as empresas de engenharia, os fabricantes de equipamentos, a fazer um projeto realmente efetivo que inclua, né, parâmetros de qualidade de água que assegure a segurança do usuário final. E aí sim, a gente pensar também na operação do sistema, ter requisitos para a operação, para a execução, para a gente garantir realmente a segurança do uso da água. Porque a gente está falando aqui em produção de água, ou seja, o edifício, a partir do momento que ele começa a aproveitar água de chuva, ou começa a fazer um reuso, né, de águas cinzas ou de efluentes sanitários, ele começa a ser um produtor independente de água. No caso da Sabesp, o Ministério da Saúde fiscaliza a Sabesp. A Sabesp tem uma portaria do Ministério da Saúde, né, que ela tem que seguir, atender aqueles parâmetros de qualidade. E hoje, no mercado de edificação, a gente não tem o norte. A gente tem que atender que parâmetros, né? Os projetistas que trabalham na área, que buscam informação, usam parâmetros internacionais para garantir essa qualidade. Mas, no caso, a gente precisa ter uma orientação técnica para que os projetos sejam realmente feitos com qualidade e a gente consiga obter realmente um edifício eficiente, não
né, fazendo reuso a qualquer preço, a qualquer custo, fazendo algo planejado, efetivamente que traga benefícios para o setor da edificação. Se nós olharmos outros países, professora, quais são os que apresentam os melhores exemplos nesse sentido de reuso de água? Então, hoje, assim, até por necessidade, né, a gente está vendo o estado da Califórnia como um dos estados que estão mais fazendo tecnologias de reuso de água, né? Que eu falo reuso para edificações. Existe uma norma, que é a NSF 350, que é uma norma rígida, que realmente preza a saúde do usuário final, que tem estimulado bastante o desenvolvimento de tecnologias. Então, eu tenho ido em algumas feiras internacionais e todos os fabricantes falam, não, a gente já tem a NSF 350, que é a norma da Califórnia, ou seja, pela necessidade, né, porque a crise realmente está grande lá, maior até do que a nossa, né, a gente pode ser que a gente chegue lá nos padrões da Califórnia, rezar para que a gente não chegue, mas assim, a crise ensinou. Então, a crise ensinou a eles fazerem a melhor gestão, a ter eficiência. Tem sistemas de reuso implantados até para residência hoje lá. Então, estão num nível bem avançado, né? Então, acredito que, nesse momento, eu posso usar o exemplo da Califórnia, porque eles aprenderam com a seca. E, quem sabe, a gente aí não é um exemplo a ser seguido por nós. O Brasil tem tecnologia disponível para o reuso de água em larga escala? Como foi apresentado hoje também pelo professor Ivanildo Espanhol, o Brasil tem tecnologias tanto para o reuso, vamos falar a nível macro, atendendo a população, fazendo um planejamento de um reuso direto planejado ou indireto planejado, como para reuso em edificações. O que acontece é que em edificações, como a escala é menor, a gente acaba tendo um custo mais elevado, que deve ser avaliado. Assim, tem os custos não só da implantação, que é o CAPEX, como os custos de operação e manutenção, que muitas vezes são negligenciados. O incorporador, o cliente, ele está pensando só no CAPEX, só num sistema que ele vai estar lá instalando, e ele esquece de pensar na manutenção e na operação do sistema. E o que acontece é que muitas vezes ele instala o sistema não consegue performar porque falta uma operação dedicada ao sistema, e aí eu diria que o projeto foi ao fracasso, né? Então, a gente tem que aprender que a gente tem tecnologia, o que a gente precisa realmente da norma para dar mais segurança, né, às empresas que estão projetando ou que vão operar o sistema, inclusive ajudar a esclarecer melhor os parâmetros de qualidade em toda a cadeia, né, de equipamentos, e a gente realmente pensar nessa operação e manutenção de forma contínua, de forma que realmente a gente consiga ter os benefícios do reuso.